Como vimos na aula passada, os periféricos de entrada de dados, nessa aula veremos periféricos de saída de dados. Só relembrando o conceito. Olha só, os periféricos de entrada são aqueles que mandam dados para o computador. Os periféricos de saída, aqueles que o computador manda para o usuário. Os de entrada e saída, o que o mesmo periférico faz as duas coisas. Já os de armazenamento, os que armazenam. Vou dar um exemplo de armazenamento. CD, DVD, por exemplo. Tá? Agora o que a gente vai analisar são os periféricos de saída. Por exemplo, um dos principais periféricos de saída é o monitor. O monitor um pouco mais antigo era do tipo CRT, com tubo de imagem, e nós temos também o LCD, de cristal líquido. Claro, alguns computadores nos dias de hoje já encontramos monitores de LED, mesma tecnologia que observamos em televisões. Os tamanhos podem ser dados em polegadas, 8, 14, 15, 17, 22 e assim por diante. Tá? E a taxa de atualização é aquela taxa com a qual ele atualiza a imagem na tela. Essa taxa de atualização ela funciona diferente em monitores CRT e monitores LCD. Não vem ao caso, não é importante por hora. Importante saber que o monitor é um periférico de saída de dados, ok? O monitor, obviamente, ele é encaixado através de um cabo numa placa, a placa de vídeo. A placa de vídeo ela pode ser onboard, ou seja, acoplada à placa-mãe, ou offboard, outboard, que é aquela que você encaixa na placa-mãe. Existe uma grande vantagem quando a placa de vídeo é off ou outboard, porque ela já vem com a sua própria memória RAM, ó, Video RAM, VRAM. Enquanto você tem uma placa de vídeo onboard, ela acaba usando um pedaço da memória RAM do sistema. Então, para jogos, normalmente é aconselhado uma aceleradora de vídeo. Ambas as situações representam dispositivos de saída de dados, porque eles mandam informações do computador para o usuário. A impressora é um outro dispositivo. Nós observamos ali o termo DPI da mesma forma que analisamos nos periféricos de entrada o scanner. DPI, dot per inch, relembrando, é ponto por polegada. Então é o quê? É a qualidade da impressão. Quanto maior as DPIs que a impressora faz, obviamente melhor a qualidade de impressão. Além disso, nós podemos observar neste periférico a velocidade de impressão. O comum de ver é ppm, páginas por minuto. Esses conteúdos dificilmente caem em concursos públicos, mas é importante que o candidato tenha noção de que a gente pode mensurar a impressora pela sua qualidade, como também pela sua velocidade. Aqui nós temos alguns exemplos, olha só, uma impressora laser, uma impressora jato de tinta, uma impressora matricial, aquela baseada em agulhas, onde existe o impacto da agulha numa fita e a fita no papel. E aqui, por exemplo, um plotter. O plotter é um dispositivo que tem uma bobina de papel e essa bobina, então, ela imprime uma planta de uma casa, um banner, algo nesse sentido. No meio, aqui no centro da nossa apresentação, a gente tem uma impressora multifuncional. Aquela que tem um scanner e uma impressora. Esta impressora está num contexto errado, ela não poderia estar nesse slide. Por quê? Porque ela é um dispositivo de entrada e saída. Tá? Então tomem cuidado, porque ela é um scanner e ela é uma impressora. Porém, o elaborador pode cobrar assim. Um usuário utilizando uma impressora multifuncional, no momento da impressão, executa uma tarefa de saída de dados, não é, gente? No momento que ele usa o scanner, um procedimento de entrada de dados. A impressora como um todo, de entrada e saída de dados. Muito bem. Outro dispositivo, as caixas de som, né? Como também a placa de som, que não vem ao caso, mas as caixas acústicas, muito importante. Enquanto o microfone é um periférico de entrada, as caixas acústicas um periférico de saída. Compreendam, da mesma forma que analisamos os periféricos de entrada, o objetivo não é decorar todos os periféricos, mas sim entender. Olhar o periférico, ver a sua aplicabilidade e ver de que forma que ele se enquadra, como de entrada, de saída ou de entrada e saída. Faça esse exercício observando vários dispositivos. Olhe ao redor do seu computador, identifique um dispositivo que você usa e o classifique, como de entrada, de saída ou de entrada e saída de dados. Até a próxima!